Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu me chamo Alane Cunha, sou advogada especialista em propriedade industrial, especificamente em marcas e patentes. E hoje eu vou trazer para vocês um assunto sobre prazos para a marca da União Europeia. Eu atuo tanto no Brasil com marcas nacionais, quanto em Portugal com marcas nacionais e também marcas da União Europeia e marcas internacionais. Então, hoje eu decidi trazer esse assunto bem interessante em relação a prazos, especificamente de uma marca da União Europeia. Tem curiosidade? Então fica nesse vídeo até o final. Vem comigo! Falar de prazos, um assunto extremamente delicado e importantíssimo, porque perda de prazos legais causa insuficiência ou prejuízos para o titular da marca, não é mesmo? Então, nós profissionais que atuamos na área precisamos ter muita responsabilidade para não perder nenhum prazo legal. Então fica comigo até esse final desse vídeo para você entender como é a logística de uma marca da União Europeia. Resumidamente, o conceito de marca da União Europeia é um pedido que ele é realizado no Instituto Europeu de Propriedade Intelectual e esse instituto ele vai julgar, é como se fosse o INPE, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, só que aqui na Europa temos um instituto específico para marcas da União Europeia. O que acontece? Esse instituto, ele também tem um regulamento próprio, isso é extremamente importante falar aqui, que inclusive os Estados-membros, quando sai uma diretiva desse instituto, por exemplo, da marca da União Europeia, as diretivas, elas são espalhadas para os Estados-membros e os Estados-membros, eles se adequam a essa norma. Isso é importantíssimo para justamente ter uma harmonização de entendimento dentro da União Europeia. Então, o que acontece? Se você tem uma marca da União Europeia, isso significa que aquela sua marca, ela está protegida nos 27 Estados-membros. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Claro que tem normas, regras que devem ser seguidas para que esse efeito aconteça. Porém, resumidamente, o conceito de uma marca da União Europeia é esse. Atenção! No seu caso, se você pretende realmente ter um mercado europeu, sua marca é vantajoso que você realmente faça aí uma marca da União Europeia. Porém, se você não visa a Europa como um todo, mas alguns países especificamente, é interessante conversar com um advogado especialista, um profissional especialista nessa área, para ele pensar com você a melhor estratégia a seguir, principalmente nesse início, por exemplo, do seu negócio. Então, é muito importante que tenha ali um profissional lhe auxiliando e lhe dando todo o suporte, inclusive preocupado aí com esses prazos legais. Mas sem mais delongas, vamos aqui ser um pouco mais objetivo em relação aos prazos. Para quem já atua na área e pode estar me assistindo e atua, por exemplo, no Brasil, o que acontece? Tem os prazos de pedido, ou seja, você faz o protocolo do pedido, certo? E aí você vai ter um prazo para esse pedido ele ser publicado, no caso do Brasil, na revista Propriedade Industrial, a RPI, que é bastante conhecida. E aqui na Europa, especificamente, é o boletim desse Instituto Europeu. Esse prazo normalmente não é muito demorado, tá certo? Ou seja, você entra com o pedido hoje, ele demora em média aí até uns 20 dias, ou pode até ser menos, para ele ser publicado nesse boletim, que é a logística como se fosse uma revista, também tá online. E após essa publicação desse pedido, o que acontece? Aquele pedido se torna público, ou seja, terceiros, outras empresas, outras pessoas podem ter acesso àquele boletim e verificar aquele seu pedido. E
O que acontece? A partir dessa data da publicação, abre-se um prazo de 3 meses. Atenção aqui, porque em outros países são 60 dias ou 2 meses. Aqui o prazo já é um pouco maior, são de 3 meses, para que possíveis pessoas ou empresas possam se opor, entrar com pedido de oposição àquele seu pedido. E aí, a defesa, sua réplica no caso, por exemplo, imagina que você entrou com um pedido de marca da União Europeia e alguma empresa alemã ou da França, enfim, acha que aquela sua marca não merece ser deferida. Então, eles entram com um pedido de oposição nesse prazo de 3 meses e você também tem 3 meses para fazer a resposta. É muito importante, pessoal, eu falar aqui sobre esses prazos, porque perca de prazo é prejuízo. Então, atenção, tá aqui a chave e a importância de um acompanhamento realmente de um profissional ou de alguém que atua nessa área para verificação desses prazos e não causar aí prejuízos, tá certo? Então, o primeiro prazo que eu vou dizer para vocês é esse, em relação ao pedido de oposição. E você deve estar me perguntando, Elane, mas quanto tempo demora para todo o processo ser concluído de uma marca da União Europeia? E aqui eu tenho que falar para vocês a respeito de 2 observações importantes. Por quê? Quando você fazer um pedido de marca da União Europeia em que o domicílio dessa pessoa ou dessa empresa é dentro da União Europeia, ou seja, estamos falando de empresas que estão sediadas em algum dos Estados-membros da União Europeia, o prazo, se obviamente não tiver nenhum incidente processual, o incidente processual é, por exemplo, uma oposição nesse processo, então o prazo de regra para essa marca ser concedida, pessoal, é até 6 meses. Ou seja, aqui temos um prazo rápido se comparado a outros países, por exemplo, de pedidos de marcas nacionais, e tenho que tocar aqui no Brasil. Então, o pedido para a marca da União Europeia, quando o titular da marca ele tem sede aqui na Europa, então o pedido aí ele costuma demorar até 6 meses, se ele não tiver nenhum incidente. E eu tô batendo muito nessa tecla. Por quê? Depois vão falar, a doutora falou que a marca demora 6 meses, mas o meu processo não demora 6 meses. Gente, um processo de marca você tem que observar tudo. Por exemplo, se você tiver uma oposição de qualquer um dos Estados-membros dentro desse seu processo da marca da União Europeia, é claro que seu processo não vai durar 6 meses, né? Você teve um incidente ali, ou seja, já aí você vai ter 6 meses basicamente, ou seja, são 3 meses para se oporem e mais 3 meses para você defender. Claro que o seu processo não vai terminar em 6 meses. Então, assim, muito cuidado com isso. Gosto de frisar essas informações, porque depois vão dizer, mas a doutora no YouTube fala isso, a doutora falou isso. Gente, atenção, eu estou falando que se um processo normalmente não tem oposição ou não tem nenhum incidente pode ser o instituto viu aqui uma informalidade, viu uma exigência, ele pode notificar. Então você tem prazos para você também responder essas notificações. É claro que se teve qualquer incidente nesse seu processo não vai terminar em 6 meses, tá? Então, é muito importante eu frisar isso aqui. Mas voltando, se o processo for todo bonitinho, todo direitinho, não teve nenhuma oposição, até em 6 meses aí você tem sua marca da União Europeia deferida. E aí, atenção aqui, que eu vou chamar para uma adenda extremamente importante. E vai ser um plus aqui essa informação, que eu achei extremamente interessante, e fazendo uma comparação aqui com o Brasil ou com outros institutos nacionalmente. O que acontece? No Brasil, eu vou falar especificamente só para vocês entenderem, quando a gente tem uma marca que ela é concedida, isso é interessantíssimo. Você sabia que você ainda pode sofrer o que a gente chama de processo administrativo de nulidade? Ou seja, alguém não fez uma oposição ali
no seu processo durante ali os 2 meses. E aí eu agora estou falando de Brasil. Se vocês querem entender um pouco melhor, também tem vídeos aqui mais especificamente falando de Brasil e Portugal, mas enfim, só para dar um contexto. Então, imagina o seguinte, teve uma empresa ali que perdeu o prazo para se opor àquele seu pedido de marca, ok? Você teve ali o seu pedido de marca deferido no Brasil. Vocês sabiam que é possível, em 180 dias, essa empresa terceira, por exemplo, fazer o que a gente chama de processo administrativo de nulidade dentro do INPE, ou seja, ele entra com um processo para anular o seu pedido, o seu registro no caso, né? Porque a marca já vai estar lá, a marca já está registrada. Ou seja, até após esse registro dessa marca no Brasil, você também tem que acompanhar a marca para ver se não vai ter nenhum processo administrativo de nulidade, tá? Isso é importantíssimo falar aqui. E trazendo agora para a marca da União Europeia, o que é que difere? Gente, na marca da União Europeia não há prazo para você entrar com uma declaração de pedido de nulidade, ou seja, pode passar 180 dias, pode passar 1 ano, 2, você pode sofrer ali um pedido de nulidade. E atenção, que aqui eu estou falando nulidade, que é diferente de caducidade, tá bem? Então, eu posso trazer esses termos explicando melhor em outros vídeos, mas especificamente queria trazer para vocês essa ideia mesmo de prazos hoje e focando muito na marca da União Europeia. E aí precisei aqui utilizar do Brasil só para vocês entenderem mais ou menos que aqui como é que funciona e tem umas regrinhas bem diferentes, bem interessantes. Então, você pode estar com a sua marca registrada, a marca da União Europeia ali 2, 3 anos, mas aí uma pessoa pode vir porque não tem prazo legal para ela ir fazer uma declaração de nulidade. E claro que você sempre tem aí o direito da sua defesa, tá certo? Por isso que é fundamental, não é simplesmente, ai gente, registrei a marca da União Europeia, estou tranquila e... Não, é importante que você sim tenha ali um acompanhamento dessa sua marca, porque inclusive com a marca, quando ela é concedida, ela tem aí uma duração de 10 anos. Então, atenção a esses detalhes. E aí, só voltando um pouquinho, pessoal, aí vocês podem estar me perguntando, mas você falou tudo isso? Eu ia falar de duas coisas para chamar a atenção em relação ao prazo. Uma foi em relação quando a pessoa ou a empresa é sediada na União Europeia, que o prazo, se for tudo direitinho, bato nessa tecla novamente, são de 6 meses para esse processo aí ser concluído. E quando a pessoa não é da União Europeia, por exemplo, a pessoa, digamos que tem uma empresa no Brasil, e aí a pessoa pretende fazer uma marca da União Europeia sem ser pelo protocolo de Madrid, mas fazer diretamente aqui na Europa. Então, qual é o prazo desse processo? Bom, pessoal, esse processo ele pode aí ser concedido, ou seja, ser finalizado essa marca até de 6 a 1 ano, tá? De 6 meses a 1 ano. Então, demora um pouquinho a mais. Normalmente não chega a 1 ano, mas não é rápido e não é um processo de 6 meses como é uma empresa que já está aqui na União Europeia, tá certo? Então, é importante também falar isso para vocês. E também temos os prazos recursais, por exemplo. Digamos que a sua marca, ela foi indeferida na União Europeia. E aí você tem um prazo aí de 2 meses para poder aí fazer esse seu recurso, tá bem? Isso é interessantíssimo, importantíssimo. E também, só para finalizar o vídeo, informação extremamente importante é que é possível que um pedido de marca da União Europeia seja convertido em pedidos nacionais nos devidos Estados-membros. Claro que você vai pagar uma taxa para isso, mas imagina só o seguinte, você pediu um pedido de marca da União Europeia. Estamos falando de 27 Estados-membros atualmente. Então, digamos que o Instituto observou que o seu pedido não vai ser deferido, que ele foi indeferido porque sofreu ali oposições e você não conseguiu ali realmente mudar a decisão e sofreu oposições de 2 Estados-membros,
daqui ou de um Estado-membro, por exemplo, porque isso é meio importante. Se você sofrer algum tipo de oposição e não conseguir converter dentro do Instituto essa posição de qualquer um dos Estados-membros, o seu pedido de marca vai ser indeferido, a marca da União Europeia. Então imagina que foi a França, por causa da França, o seu pedido foi indeferido, ou seja, a França diz que tem uma empresa no mesmo segmento de mercado que o seu, que dá colidência com a marca que você pretende aí registrar. O que é que você, titular, pode fazer? Opa, ok, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse meu pedido da marca da União Europeia e transformar esse pedido em pedidos nacionais em cada Estado-membro que eu quiser. Então, por exemplo, ok, marca da União Europeia para valer nos 27 Estados-membros eu não vou poder fazer, porque a França ali, né, enfim, me deu dor de cabeça. Então, o que é que eu posso fazer? Posso converter esse pedido em pedidos nacionais. Obviamente, e aqui eu deixo esse alerta, que você vai pagar taxa para cada um desses pedidos nacionais que você vai fazer. Então, é importante também falar isso para vocês, para ser bastante transparente aqui. Então, o que é que acontece? Mas ok, eu estou sediada em Portugal e não vou ter marca da União Europeia, mas eu posso transformar esse meu pedido para a Espanha, para a Itália, para a Alemanha, para a Bélgica, enfim, tá? Então, isso é possível. Isso que eu queria trazer para vocês, essa visão mais aprofundada do procedimento e principalmente dos prazos da marca da União Europeia, porque, gente, é inacreditável, tem muitos processos que não vai para frente ou que não dá certo porque houve aí perca ou falta de atenção ou até mesmo descuido com esses prazos legais, tá? E perca de prazo legal não tem o que fazer, tá ali na lei, acabou, tá? Muita atenção com isso. Só uma observaçãozinha. Alguns prazos você pode pedir prorrogação, tá? Mas claro que a prorrogação você pede antes do prazo acabar. Você não vai, o prazo acabou hoje, eu vou pedir prorrogação do prazo hoje. Não, né? O prazo vai acabar amanhã e eu vou pedir prorrogação do prazo hoje, no caso. Então, assim, sempre tem que ser antes do prazo finalizar, porque se finalizar, pronto, já foi, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessas informações, espero que vocês tenham aprendido e entendido um pouco mais sobre como funciona essa marca da União Europeia, que é uma grande vantagem aqui para as empresas e para as pessoas na Europa, mas não só, tá? Muitas empresas também internacionais já entram diretamente com o pedido de marca da União Europeia, porque esse poder deferido já é garantido ali para os 27 Estados-membros. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, também não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. E qualquer dúvida, pode entrar em contato também através do nosso site, marcar uma reunião de consultoria para quem sabe aí não registrar o seu negócio em toda a União Europeia. Bem, pessoal, é isso e até o próximo vídeo.